Bom dia, agora sim. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel Descarbonização e a Indústria do Alumínio, Posicionamento Brasil e Boas Práticas, que está sendo realizado em parceria entre a ABAL e a ABM. Eu me chamo Denise Veiga, eu atuo como responsável da área técnica da ABAL, a Associação Brasileira do Alumínio, e tenho a honra de estar aqui hoje coordenando esse painel. Primeiramente, eu agradeço a presença de todos vocês por terem se deslocado, por estarem aqui conosco e dedicarem o tempo para ouvir um pouquinho do que a gente tem a dizer. Eu também não posso deixar de agradecer, apesar dele ainda estar em deslocamento e ainda não estar aqui, mas agradecer ao senhor Ayrton Filetti, que é um grande parceiro e defensor do alumínio, que estabeleceu essa parceria há algum tempo atrás com a ABM, que hoje é bastante forte e também conquistou diversos outros espaços. Então, fica aqui registrado o meu agradecimento, mesmo ele ainda estando se deslocando para chegar aqui para estar conosco. Por fim, eu queria agradecer os alunos da Universidade Federal do ABC que estão participando desse evento, junto com o professor Carlos Trivenho, no âmbito do projeto ABAL Alumínio nas Escolas, que tem aí a missão de disseminar conhecimento, fomentar o ensino, a pesquisa e a inovação tecnológica do alumínio no meio acadêmico. Bem-vindos, pessoal. Pautas como descarbonização e transição energética estão presentes em todo o mundo. E no contexto nacional, essas discussões envolvem a sociedade, a academia, a indústria e o governo em busca de melhores alternativas e soluções para minimizar e, quando possível, extinguir as rotinas com impactos nocivos ao meio ambiente. Como parte integrante dessa rede, a indústria do alumínio possui importante representação na economia de baixo carbono e tem trabalhado em iniciativas de promoção da circularidade de materiais, uso eficiente de recursos e redução de emissões, entre outras. Além do próprio setor, o alumínio também pode contribuir para a descarbonização de outros setores, principalmente relacionados aos seus principais mercados consumidores, como a indústria de embalagens, construção civil, bens de consumo e transportes. Desta forma, esse painel irá apresentar o posicionamento da indústria do alumínio no Brasil frente ao cenário mundial de descarbonização e discutir oportunidades para a sua evolução. Agora, eu vou convidar o Horacídio Leal Barbosa Filho, que é presidente executivo da ABM, para falar um pouquinho com vocês. Por favor, Leal. Estou dando uma olhadinha para ver se o Filetti já chegou. O Filetti não chegou. Do alumínio, o Filetti é meu chefe, né? Opa. Gente, bom dia a todos, a todas aqui. Um prazer estar aqui com a turma do alumínio. A minha boca é torta, eu nasci no aço, vivi aço há muito tempo, estudei em Volta Redonda, então a aula prática era dentro da usina siderúrgica, então a minha boca é muito torta para o aço. Mas na BM a gente tenta puxar um pouquinho para o alumínio. E temos o Filetti, que é um parceirão nosso, e é um defensor. Vocês têm um grande defensor na BM, e agora a Denise também é defensora do alumínio na BM. Está caindo. Então, eu começo agradecendo a Denise pela parceria que nós montamos esse ano, e eu espero que a gente reforce isso nos próximos eventos que nós vamos ter para frente. Ela é gerente técnica, então é a pessoa certa para a gente estar trabalhando, porque a BM é técnica. Nós não somos institucional, essa parte, claro, nós temos relacionamento com o MIDIC, com o MCTI, com o MME, nós temos relacionamento com eles, mas sempre na parte técnica, né? Então, a gente evita falar de política, esses negócios todos, a gente não se mete. Eu agradeço o Ricardo Carvalho, né, presidente da ABAL. A última vez, na reinauguração do CCAL, eu estive com ele lá e
Vamos chegar, vamos aproximar nossos relacionamentos aqui para poder a gente trazer mais essa parte técnica, a gente ter essa discussão. E eu fico feliz de ver esse auditório cheio, porque é um sinal de que a gente tem coisa para fazer juntos, né? Eu estava agradecendo ao Ailton Filete, né, pela a ponte que ele faz entre a BM e a ABAL, é muito feito pelo Filete aqui, da aproximação com a gente, né? Nós inauguramos, há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, inauguramos com o modelo do CCAL, nós criamos a Casa de Metal, na nossa sede, que já estava muito ociosa e tal, que é de estrutura metálica, mas todas as esquadrias são de alumínio. O terreno foi doado pelo Dr. Antônio Hermílio de Moraes, né? E foi o responsável pela construção praticamente do prédio, né? E aí nós já estávamos ficando ocioso. Antes da pandemia ele já estava ocioso, porque os nossos cursos estavam todos online, e até curso em company estava online. Você imagina o que nós estávamos fazendo. E o prédio estava ocioso. E nós resolvemos, eu fui na inauguração do CCAL, falei, nossa, se eles podem fazer aqui, por que nós não podemos fazer também? E conseguimos fazer o CCAL, já tem um representante acho que está aqui da Casa de Metal, está lá atrás, e está sendo um sucesso também, né? Porque o espaço é grande e nós estamos lá com a nossa Casa de Metal na nossa sede, que fica ali próximo da Avenida Bandeirantes, no aeroporto de Congonhas, né? Vocês estão todos convidados a ir lá conhecer também. E eu me coloco à disposição, né, viu, Denise, para nós estreitarmos esse relacionamento e fazermos umas coisas juntos. Não precisa ser só uma vez por ano aqui na BM Week, né? Esse evento aqui foi uma junção que nós fizemos de todos os nossos eventos que nós tínhamos, eram 11 eventos, que a gente fazia no Brasil inteiro. Era viagem para tudo, para baixo, era legal viajar, passear, não sei o que e tal, mas essa junção incorporou tudo, né? Então, acho que quem estava aqui ontem aqui pode ter visto o fórum de líderes que nós tivemos, que foi muito importante, e nós estamos falando desse tema de descarbonização, e hoje não volta atrás mais, né? Isso aqui, acho que daqui para frente nós vamos só continuar. Então, eu agradeço a presença de vocês todos, eu parabenizo Denise e o corpo todo da ABAL para a gente ter essa parceria e que a gente consiga fazer mais coisas juntos aí. Tá bom? Desculpe, antes de cumprimentar o pessoal da UFABC também, que eu acho que é importante. Eu acabei de falar ali fora, agora há pouco, eu vou colocar um desafio para a minha turma de termos, no ano que vem, 500 estudantes aqui. Que a gente recebe estudantes do Ceará, de Belém, de Porto Alegre, está vindo de Volta Redonda, lá da Fluminense, da PUC do Rio, do IME. Então, por que nós temos que trazer mais estudantes? Eu acho que nós vamos passar, a carruagem vai passar e o problema fica. E os estudantes que estão nossos vão ficar. Então, a gente tem que trazer, nós vamos fazer uma campanha, vai trazer 500 estudantes no ano que vem. Eu já estou lançando aqui em primeira mão com vocês aqui, que nós vamos fazer, e o pessoal da AVC vai estar aqui conosco também. Tá bom? Muito obrigado e parabéns aí e sucesso. Um abraço para vocês. Obrigada, Leal. Então, agora eu vou chamar o Weber Pires Otomar. Ele é coordenador do Comitê de Tecnologia e Inovação da ABAL e é um grande parceiro nosso para diversas iniciativas. Ele vai moderar esse painel. Então, por favor, fique à vontade. Se você quiser ficar aqui ou ali, onde você preferir, Weber. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou Weber, sou coordenador, como a Denise disse. A gente tem um grande desafio na ABAL, que é promover a tecnologia e inovação para os associados, para a indústria do alumínio. E esse painel é muito relevante
que um tema tão importante para o Brasil como a descarbonização e o papel da indústria do alumínio pode fazer a diferença nesse sentido aqui na indústria nacional, em todos os setores. Bom, para dar o início ao painel, eu gostaria de convidar o Leandro Campos de Faria. O Leandro, ele é o gerente-geral de sustentabilidade da CBA, para a primeira apresentação do tema. E o tema é alumínio brasileiro e seu papel na descarbonização. O Leandro, ele é formado em Engenharia de Alimentos pela UniBH e pós-graduado em Engenharia e Segurança do Trabalho pela FEAMIG, em Engenharia Econômica e Financeira pela CIESE e Responsabilidade Social, Empresarial e Sustentabilidade pelo SENAC São Paulo. É o atual gerente-geral de sustentabilidade da CBA, respondendo pela estratégia, implementação e governança das iniciativas ESG em todas as unidades da CBA. É coordenador do Comitê de Sustentabilidade da ABAL, Associação Brasileira do Alumínio, e também é membro de comitês correlatos à ESG no International Aluminium Institute. Seja bem-vindo, Leandro, e vamos ouvir seu material. Muito obrigado, Weber. Muito bom dia a todos e a todas. É um grande prazer, uma honra estar participando aqui de um evento tão importante para a indústria, não só a indústria do alumínio, mas a indústria como um todo. Agradeço também a organização da BM Week pelo convite e a ABAL por organizar esse painel que é tão relevante, né? Dia sim, dia também, a gente vem escutando e vendo notícias dos efeitos os efeitos práticos da mudança climática, né? Então, uma situação de nível global, de complexidade global, precisa de questões como essa, de parceria, de eventos que correlacionam indústrias, porque um desafio desse tamanho precisa de uma solução tão grande quanto, né? E hoje, então, nós vamos estar falando aqui sobre a descarbonização no setor do alumínio, como que é essa correlação entre a produção brasileira e a produção do alumínio internacionalmente falando. Pode passar o slide, por favor. Antes de entrar propriamente no tema de descarbonização, a CBA é a Companhia Brasileira de Alumínio, ela é parte do portfólio de investidas da Votorantim S.A., que possui um portfólio bem diversificado, como vocês estão vendo aqui no slide. A CBA é uma das empresas investidas. A CBA é uma empresa de capital aberto, abriu capital em 2021 e tem aí um free float de 32%, 33% das ações em mercado. Por favor, pode passar. Nós temos uma estratégia muito bem estabelecida, bem suportada pelos nossos valores, a nossa cultura e os valores Votorantim, e tem 4 pilares muito obrigado. Que possui 4 pilares estruturantes de avanço do nosso negócio. Um deles é se consolidar com a posição de referência em ESG. A gente acredita que ESG, ou sustentabilidade, como vocês preferirem tratar o tema, é parte central da nossa estratégia de avanço do business. A gente acredita que ser mais sustentável é muito além do que carbono, é muito além do que ações isoladas, mas é uma avenida, ou melhor dizendo, são várias avenidas de geração de valor para todos aqueles que diretamente ou indiretamente se relacionam conosco. Para onde eu aponto? Nosso negócio, ele está dividido, a CBA está dividida em 3 grandes negócios: o negócio de energia, o negócio de produção de alumínio primário com o upstream e a produção e a sequência dessa cadeia na produção de alumínio transformado. Isso significa dizer que nós somos uma das poucas indústrias no mundo que produzem alumínio de forma totalmente verticalizada, desde a produção da energia, como está aqui mostrando o slide, a extração da bauxita, a produção do óxido de alumínio, a produção do metal primário e a produção do metal transformado, incluindo reciclagem, que é uma alavanca super relevante, especialmente nessa agenda de mudança climática. Aqui, para efeito de demonstração, a gente está presente majoritariamente no Sul e no Sudeste, Centro-Oeste e também com uma operação no Nordeste.
Hoje nós vamos estar falando sobre o desempenho de todas essas operações em termos de emissão de carbono, mas já trago aqui a relevância das nossas 23 usinas hidrelétricas que produzem ou que são capazes de produzir 100% da nossa energia de fonte renovável. Além das usinas hidrelétricas, nós temos aqui também, dentro dessa perspectiva de geração de energia, 2 parques eólicos. Então, portanto, já é um grande diferencial quando comparado com a matriz energética e globalmente falando aí para a produção de alumínio. Um outro destaque para esse slide é que a CBA, desde o seu fundador, já tinha ou já trouxe a perspectiva da conexão entre ambiente, meio ambiente, pessoas, economia, negócio de uma forma como um todo. Um exemplo factual disso é a preservação de 2 áreas gigantes, uma no Cerrado, que se chama Legado Verdes do Cerrado, 32 mil hectares de preservação do Cerrado, um bioma extremamente utilizado para outros fins e que vem sendo preservado pela CBA, inclusive gerando negócios aí na economia ou desenvolvendo questões ou negócios ambientais. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Além disso, a CBA é fundadora e mantenedora do Legado das Águas, que é mais 31 mil hectares de preservação já no bioma da Mata Atlântica, aqui no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, onde nessa região estão 7 das 23 usinas hidrelétricas que produzem energia e que são diretamente, inclusive, conectadas à fábrica de alumínio, na cidade de Alumínio, que é uma dessas 5 plantas industriais citadas nesse slide. Bom, agora já entrando um pouco melhor no tema de descarbonização, mas antes de falar especificamente disso, o que faz diferença no nosso ponto de vista para que essa agenda ESG, ou agenda de sustentabilidade, caminhe diretamente ligada ao negócio? É a nossa governança. Nós temos uma governança muito robusta, uma governança de vanguarda, o que significa dizer que a gente tem esferas de tomada de decisão relevantes na organização, com um comitê de assessoramento ao conselho de administração. É neste comitê que nós tomamos as decisões estratégicas, avaliamos riscos, decisões de médio e de longo prazo, além dos riscos, oportunidades também, e é daqui que nasce a nossa estratégia de sustentabilidade, no caso do comitê de sustentabilidade, e de estratégia da organização como um todo, no caso do conselho de administração. Essa estratégia ela é desdobrada nos comitês abaixo, nesses comitês, muito bem, tem um pointer. Nesses comitês aqui, que assessoram a diretoria executiva. É nesses comitês que a gente, então, usa da estratégia definida no nível acima e torna e desenvolve uma visão mais operacional e tática, e é aqui que a gente se aprofunda nos temas correlatos aqui aos elementos que compõem nossa estratégia, como, por exemplo, o Comitê de Mudança Climática. Nesse comitê que nós definimos o como, que definimos as metas, revisamos os projetos que vão nos levar ao atingimento da meta, e a partir daqui sai um assessoramento para a tomada de decisão na diretoria. Também é nesse comitê, ou nessa esfera de governança, melhor dizendo, que nós buscamos nos desafiar com os frameworks, com as metodologias, certificações e ratings de vanguarda, porque na perspectiva de participação de um rating ou de uma metodologia, o mais importante para a CBA é o caminho que a gente trilha, é lidar com as melhores práticas de mercado e desafiar a nossa gestão a ser melhor. No primeiro ano de abertura de capital, nós já acessamos os principais, ou todos eles, melhor dizendo, todos os índices de sustentabilidade da B3, com destaque para o índice de sustentabilidade empresarial, com mais de 70 participantes, e na sua primeira participação a CBA já se posicionou em quinto lugar entre os 70, de todos os segmentos da indústria, inclusive. Posso dar destaque também
a metodologia ou estabelecimento de metas baseadas em ciência, aqui o Science Based Target. A CBA é a única empresa de alumínio primário no mundo a possuir metas calculadas e aprovadas pelo Science Based Target, que significa dizer que a gente efetivamente vem contribuindo para o combate a mudanças climáticas alinhado ao que pressupõe o Acordo de Paris. Dentre outros. Então, poderia citar vários outros aqui, mas só como exemplos. Tudo isso é possível porque a gente estabeleceu uma estratégia ESG 2030 muito robusta. Essa estratégia, ela obviamente, ela nasce da nossa aspiração, que é nos consolidar numa posição de benchmark, uma posição de referência, melhor dizendo, em sustentabilidade. E essa posição significa dizer que a gente está aberto a trocas de experiência como essa de hoje, como muitas outras que a gente vem fazendo com pares, com outros segmentos. Como eu disse, o desafio de sustentabilidade para nós só faz sentido se a gente caminhar juntos. Caminhar juntos nos desafios sociais, caminhar juntos nos desafios ambientais, caminhar juntos no engajamento da cadeia de valor. É muito relevante isso para a CBA e a gente busca praticar essa parceria em todas os approaches que temos feito. Tanto é que no nosso mandato, que possui 4 elementos, um deles é o engajamento ou influenciar toda a cadeia de valor do alumínio. Além desse elemento, outros 3 elementos, oferecer alumínio de baixo carbono para o mundo, desenvolver soluções sustentáveis em parceria com os nossos stakeholders. Eu acabei de falar que parceria é importante, parceria com os fornecedores, parceria com os clientes, parceria é fundamental em todos os seus sentidos. Como, por exemplo, desenvolvemos junto com a Marco Polo, recentemente, um teto inteiramente feito de alumínio e que encaixa perfeitamente na sua linha de produção. O que substituiu materiais que tinham dificuldade de reciclagem, materiais tornou o ônibus mais leve, materiais pela substituição do alumínio se tornaram mais ambientalmente amigáveis. Enfim, essas soluções em parceria com os nossos clientes, os stakeholders de uma forma geral, produz uma boa perspectiva de ganho para a cadeia como um todo. A nossa estratégia possui 10 alavancas, ou drivers, melhor dizendo. Essas 10 alavancas se desdobram em 15 programas, e esses 15 programas se desdobram em 33 metas. Hoje nós vamos falar da alavanca de mudança climática, mitigação e adaptação, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Nessa alavanca nós temos 5 objetivos, dentre eles reduzir a intensidade de emissão, desenvolver uma trajetória de carbono neutro, buscar desenvolver um roadmap que nos torne neutro, acabei de mencionar, uma linha de produto carbono neutro, além de suportar o poder público local a se adaptar melhor para a mitigação e os impactos que a mudança climática já traz na perspectiva do dia a dia das pessoas hoje. Um breve panorama, se avaliarmos do ponto de vista global de emissões, o alumínio ele é responsável, dentro da fração da indústria, de 2% das emissões do mundo. Esses 2% de emissões, eles se dão por meio de uma matriz que é majoritariamente não renovável, com 67% não renovável e 32% renovável. Essa matriz renovável, ela predominantemente dos 31% é de origem de fonte hídrica. Isso produz um resultado de emissões, do ponto de vista global, para emissões do alumínio primário, o que significa dizer que até a produção do lingote ou do tarugo, alumínio primário, basicamente lingote, que é, após você, sem entrar muito no detalhe técnico da produção de alumínio, mas após o alumínio líquido ser produzido, você coloca isso em formatos, adiciona algum tipo de liga, eventualmente é aí que entra a parte de reciclagem, e então produz aqui o lingote. Esse lingote é o que eu estou chamando de alumínio primário aqui. Então, globalmente,
falando, o resultado é próximo de 15,04, tá? Essa fonte a fonte dessa informação é o International Aluminium Institute, e o mesmo produto na CBA, ele tem um resultado de 3,48. Aqui estão as principais etapas, então mineração, refinaria, eletrólise e fundição. Em todas essas etapas, praticamente em todas elas, o desempenho da CBA é muito melhor do que o desempenho do mundo. Por que isso acontece? É 4 vezes menor. Porque a CBA visa produzir um alumínio de baixo carbono, como eu expliquei, e vem implementando ações significativas, ações estruturantes para a redução do próprio alumínio, da redução de emissões do nosso alumínio. Mesmo tendo um resultado já muito significativo, como eu acabei de mostrar para vocês, 4 vezes menor do que a média do mundo, nós nos desafiamos a reduzir ainda mais e chegar a um resultado de 2,45 até 2030. Essa é uma meta de redução de intensidade de emissões de 40%. Até agora, nós já performamos 26,1% dos 40% pretendidos até 2030. Como que isso é possível? Através da revisão da nossa matriz energética, eu vou mostrar como essa matriz se dá um pouco mais para frente, através de tecnologia, através de reciclagem e através de uso de 100% de energia renovável. Como eu mencionei, nós temos a capacidade de produzir 100% da nossa energia de fonte renovável, das nossas próprias hidroelétricas e também do complexo eólico. Vou dar 2 destaques aqui ao processo de produção de alumínio na refinaria, que é esse slide que está sendo apresentado agora, e o slide seguinte, que é do processo de smelting, do processo de produção de alumínio líquido. Essas 2 etapas juntas representam aproximadamente 90% das emissões do alumínio primário. Então, portanto, elas são muito significativas. E na etapa de produção do óxido de alumínio, na refinaria de alumina, o nosso resultado é o melhor do mundo, de 0,23, enquanto a média global é de 2 toneladas de CO2 por tonelada de óxido de alumínio produzido. Como que isso é possível? Através da revisão da nossa matriz energética e do uso de vapor neste processo oriundo de biomassa de floresta, de área de reflorestamento. Com essa mudança na matriz energética, foi possível reduzir 60% das nossas emissões nessa etapa, nos colocando, então, como uma refinaria de menor intensidade de emissões no mundo. O International Aluminium Institute prevê um conjunto de projetos para tornar o óxido de alumínio com uma menor emissão, ou uma emissão equivalente, ou próxima que nós temos hoje, em 2048. Ou seja, o futuro da produção de óxido de alumínio em termos de emissão de carbono já é uma realidade hoje na CBA. No smelter também temos uma posição muito boa em termos de emissão. Nós estamos aqui no primeiro quartil das emissões com um resultado de 3,03 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio líquido produzido, enquanto a média do mundo para esta etapa é de 12,8, ou seja, como eu já mostrei no início, 4 vezes menor. Por que isso é possível? Por causa, principalmente, da matriz energética, onde usamos energia 100% renovável. Esse processo ele é eletrointensivo. E, então, se a sua matriz não é renovável, se torna também carbono intensivo. Além disso, nós estamos investindo em tecnologia, um upgrade da nossa tecnologia, que prevê uma redução aí, aproximadamente de 20% com a conversão da tecnologia Soderberg para o New Soderberg até ao longo dessa década. Sobre reciclagem, também uma alavanca não só para o alumínio brasileiro, mas para o alumínio mundial, em termos de redução de alumínio e de reutilização do alumínio que já está disponível no mundo. Segundo o International Aluminium Institute, 75% de todo o alumínio produzido no mundo ainda está disponível para reciclagem. Reciclar alumínio é muito além do que reciclar embalagens de alumínio.
a complexidade do alumínio, a complexidade da reciclagem, além das embalagens, está na coleta, na separação e na própria condição tecnológica de fazer isso acontecer. Portanto, a cadeia do alumínio vem investindo nisso e a CBA também. Hoje já temos duas unidades dedicadas à reciclagem, a Metalex e a Alux, uma que tem um percentual de reciclagem de 65%, ou um conteúdo de reciclagem de 65%, podendo chegar até 85% ao longo dos próximos 2 anos, e outra já com 91% de reciclagem na produção de alumínio. Vou passar rapidamente, que já me avisaram que eu estou com o tempo já estourando. A matriz energética da CBA predominantemente é renovável, 82% é de fonte renovável e 18% de fonte não renovável. Para esses 18%, estamos trabalhando com um roadmap de eficiência energética e, ao longo dos próximos anos, vamos melhorar ainda mais esse percentual, que já é muito bom. No último ano, trabalhamos na linha de ar comprimido, de compressores, de ar, melhor dizendo, de iluminação e também de motores elétricos. Como eu mencionei, muito além de reduzir a intensidade de emissões da nossa operação, nós temos já um roadmap para nos tornar carbono neutro ao longo das próximas décadas, e desse roadmap, o que já é possível ser feito em termos de tecnologia, já disponível, viável, tecnicamente e economicamente, é o que está achurado aqui com esse retângulo pontilhado, que significa aproximadamente os 40% que a gente já vem trabalhando e mais 9% de offsetting. Duas grandes caminhos tecnológicos que ainda vão ser percorridos, não só pelo alumínio, mas pelo setor industrial como um todo, é a captura de carbono, captura, estocagem e utilização de carbono, e também a utilização de anodo inerte, que aí já é uma tecnologia específica da etapa de produção de alumínio primário. Como eu mencionei, nós temos a intenção de ter um produto carbono neutro, e para isso nós já estamos gerando nossos próprios créditos de carbono. No legado verde do Cerrado, que é aquela reserva particular de desenvolvimento sustentável que eu citei no início da minha apresentação, que é uma unidade da CBA, nós desenvolvemos um projeto de geração de crédito de carbono RED+. Passamos por todo o processo de certificação, auditoria independente, registro do projeto e aprovação pela Verra, e hoje já temos aproximadamente 316 mil créditos de carbono disponíveis para realizar o offset ou para estimular ou comercializar e estimular a preservação da biodiversidade. Ao longo dos próximos anos, teremos 1,3 milhões de toneladas de carbono disponíveis para que a gente possa, então, fazer a operação do nosso negócio ou, como eu mencionei, comercializar para a preservação da biodiversidade. Este projeto já está pronto, já está gerando crédito de carbono. Um outro que está em andamento é o projeto de reflorestamento de pequenas propriedades rurais, cuja legislação permite que seja remunerado serviços ecossistêmicos em pequenas propriedades rurais, onde buscamos fazer aqui o reflorestamento e, no futuro, além do crédito de carbono, há diversos outros benefícios, como preservação de mananciais, estímulo à economia local, dentre outros. Por fim, dentre as 5 metas da nossa agenda climática, a ideia é que, ao longo dos próximos anos, a gente apoie as comunidades do nosso entorno a se preparar melhor para lidar com os efeitos da mudança climática através de um programa de apoio à gestão pública em adaptação e mitigação. Esse é um programa desenvolvido junto com o Instituto Votorantim, ele está em elaboração da metodologia. Provavelmente lançaremos o programa no final desse ano, para que, a partir do próximo ano, as cidades do nosso entorno possam, então, participar conosco de como é que a gente identifica, planeja e mitiga os efeitos que a mudança climática já vem causando. Convido vocês a acessarem o nosso relatório do TCFD, um relatório que contém uma linguagem do mercado financeiro, que identifica riscos e oportunidades ligadas à mudança climática, onde onde vocês podem consultar vários detalhes da nossa agenda de descarbonização. Muito obrigado, era isso. Excelente apresentação, Leandro. Obrigado
por compartilhar a informação. Importante a gente saber que a indústria brasileira está à frente, né, dessa corrida de descarbonização, muito importante. Bom, dando continuidade ao nosso painel, eu convido o Paulo Pionti para falar sobre reciclagem como ferramenta para descarbonização. Paulo Pionti. Paulo é formado em administração de empresas com pós-graduação em finanças pela Fundação Getúlio Vargas e cursando MBA em gestão industrial pela mesma fundação. Possui experiência de mais de 20 anos na área de reciclagem e fundição do alumínio. Trabalha atualmente na empresa Hidroalumínio, empenhado na gerência da área comercial e estratégia de negócios de reciclagem no Brasil. Gerenciou operações de plantas industriais de fundição, atuando no planejamento estratégico dos negócios. Seja bem-vindo, Paulo. Ok, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, podendo representar a Hidro neste evento, onde temos aqui algumas feras do alumínio, muita gente representando empresas importantes da siderurgia e mineração, estudantes que são o futuro dessa indústria, até porque vejo muita gente de cabeça branca já aqui, né? Então, vocês nos substituirão em algum momento. E agradeço a BAL e a BM pelo convite de estar aqui hoje. Antes de falar exatamente de reciclagem, queria fazer uma breve introdução do que é a Hidro. Então, a Hidro é uma companhia líder em energia renovável e alumínio no mundo. Nós temos atividades na parte de alumínio e energia. A energia, na verdade, surgiu antes do alumínio na Hidro. Em 1905, quando a Hidro foi fundada na Noruega, captávamos água de cachoeiras, não de territórios alagados, para gerar energia elétrica. E essa abundante geração de energia elétrica precisava ser consumida de alguma forma. A Hidro escolheu o alumínio, que é um eletrointensivo. Depois vamos ver alguns números, e quem for do aço aqui saberá comparar e entender um pouquinho do que estou falando. Então, na parte de energia, há uma diversidade de matriz energética, e na cadeia do alumínio, onde nós vamos aprofundar um pouquinho, nós temos desde a mineração da bauxita, refino da alumina, o metal primário, a extrusão, onde está contida a reciclagem de alumínio, onde eu entrarei um pouquinho mais. A Hidro hoje tem 34 mil funcionários no mundo, 140 plantas em 40 países, principalmente divididos na região europeia, América do Norte. Esses são os valores da empresa: coragem, cuidado, colaboração. Cuidado, acho que representa bastante aqui o que nós falamos hoje, que é o cuidado não só com as pessoas, mas com o meio ambiente. Isso tudo linkado à sustentabilidade, que é a base que a Hidro entende para o futuro da indústria do alumínio, e alinhado com o pensamento da nossa CEO, Hilde, que tem isso tudo muito enraizado e partilha conosco grandes ideias e grandes estratégias para a indústria do alumínio. A Hidro possui diversas certificações, inclusive a ASI, que eu acho que é a mais relevante delas aqui no tema de descarbonização. É uma conquista até que recente, isso foi uma conquista no ano passado aqui para o Brasil. Falando em Brasil, nós tivemos a certificação em nossas plantas de extrudados em 2022. E a nossa atuação em extrusão no Brasil se dá em 3 plantas: Itu, em Santo André, que é essa planta de Utinga, e Tubarão, em Santa Catarina. Nas 2 primeiras unidades, Itu e Utinga, nós temos as plantas de refusão de alumínio, são as plantas de reciclagem. Então, a Hidro produz extrudados de alumínio,
tubos especiais para trocadores de calor, segmento automotivo, é líder em produção desse segmento no Brasil. A fabricação de tarugos de extrusão, onde nós temos a reciclagem propriamente, e peças finais, acabadas ou semi-acabadas para a indústria de bens de consumo. E aí vamos lá, reciclagem como ferramenta para descarbonização. Então, descarbonização nós temos ouvido falar bastante, a apresentação do colega Leandro deixa-me uma responsabilidade enorme aqui agora, mas ele fez uma excelente introdução e posicionou muito bem o que a cadeia do alumínio está promovendo e fazendo pela descarbonização. Quando falamos especificamente em reciclagem, eu preciso falar sobre alumínio primário, muito rapidamente, só para entendermos esses números aqui. Consumo energético e recursos naturais são as maiores preocupações quando nós temos um alto índice de consumo do alumínio com base no metal primário. Essa relação de produção, de consumo energético, tenho certeza que o pessoal do aço vai reconhecer aqui, mas é muito maior no alumínio do que no aço. Nós usamos cerca de 14,3 megawatts de energia para produzir 1 tonelada de alumínio. E a reciclagem do alumínio consome apenas 5% dessa energia. Então, eu acho que aqui já diz o centro do reciclagem como ferramenta para descarbonização, reciclando quanto nós reduzimos de consumo energético e, obviamente, o que consumirmos ainda temos as oportunidades de usar energia renovável e abrir novas fontes de suprimento. Ainda em recursos naturais, 5 toneladas de bauxita extraída se transformam em 1 tonelada de alumina, que 1/10 parte apenas da bauxita vira alumínio. Então, há todo um recurso natural sendo consumido e que é finito, né? A abundância, o Brasil é abundante em bauxita, é um dos maiores produtores, mas é um recurso finito. Falar de reciclagem de alumínio, eu tenho que obrigatoriamente falar de reciclagem de lata. Nós não temos operação com reciclagem de lata no Brasil hoje, mas eu preciso usar o modelo porque ele é considerado estado da arte na reciclagem do alumínio. O Brasil reciclou no ano passado 390 mil toneladas de alumínio e produziu 389 mil toneladas de lata de alumínio. Então, o índice de reciclagem da lata de alumínio é de 100%. E com um ciclo, isso chama muito a atenção, um ciclo menor que 60 dias. Então, nós temos uma lata de refrigerante no mercado, saindo para consumo, cumprindo toda a cadeia, né, de consumo, de captação dessa sucata na geração, voltando para a cadeia industrial e 60 dias depois, menos que isso, ela está de volta para consumo. Isso tem alguns motivos, né? Eu elenco 3 principais aqui. A cadeia já muito forte na reciclagem. Nós temos cerca de 800 mil catadores de alumínio de reciclados no Brasil. E a lata tem um valor agregado importante para essa cadeia de catadores. E também tem uma logística muito facilitada, né? Nós todos sabemos como que é a captação da lata, né? Tem a famosa pisadinha ali na lata, você faz uma compactação muito fácil, isso facilita muito, né, a logística, o transporte desde do catador até o final da cadeia. Há novas tecnologias sendo desenvolvidas, a lata, como tem um volume muito expressivo, um movimento muito grande, favorece, né, a implantação de novas tecnologias em escala industrial, principalmente quando nós falamos em remoção de orgânicos, remoção da própria pintura da lata, isso há muita inovação nesse sentido.
E a lata nós aproveitamos 100% dela, né? Seja o corpo, o lacre, a tampa, a liga diferente de alumínio entre tampa e corpo, mas são relativamente compatíveis e você consegue transformar 100% da lata numa nova latinha. O que a gente não consegue fazer com uma janela de alumínio, né? Então aí eu já tenho outros componentes ali, vidro, borrachas, e aí entramos especificamente nesse desafio da reciclagem do perfil de alumínio. Acho que a grande questão aqui, primeiro que a logística já não favorece tanto na captação, porque você tem componentes de diversos tamanhos, formatos e ligas diferentes, e quando falamos de liga, para transformar uma janela em janela de alumínio novamente, eu não posso ter contaminantes no meio do processo, né? E quando nós recebemos sucata de perfil de alumínio, que é o que vira tarugo e vira os estrudados que nós temos de construção civil, aeronáutica, veículos, a sucata também é composta por todas essas ligas, né? Então eu tenho sucatas diversas aqui e precisamos fazer essa separação, essa segregação para poder ter um melhor aproveitamento com um mínimo de consumo de metal primário. O metal primário vai ser usado para correção de liga, obviamente, mas quanto mais eu consigo aprofundar isso e segregar por ligas, eu consigo utilizar até 100% desse metal para fazer um novo produto idêntico. Nesse sentido, a Hydro não encontrou uma tecnologia pronta e precisou fazer um desenvolvimento que durou cerca de 2 anos e meio, 3 anos, que é a tecnologia Hi-Sort. Então, diferente do exemplo anterior que eu trouxe, de diversas ligas misturadas, aqui nós temos perfis de alumínio de uma seleção de liga conhecida, rodas de alumínio também de liga conhecida, e é isso que nós precisamos chegar através daquela captura de sucata de diversas ligas e formatos diferentes no mercado. Nós precisamos chegar nessa segregação final. Falando mais especificamente de liga 6060, que é a liga mais utilizada em estrudados no Brasil, e a explicação é porque isso se destina basicamente para a construção civil, que é um grande volume, onde nós usamos principalmente janelas, esquadrias em geral, janelas, portas. É o modelo que nós desenvolvemos na Europa, não temos isso no Brasil ainda, mas há um plano em curso e que eu gostaria de compartilhar um pouquinho. Como eu disse, a Hydro não encontrou uma solução pronta e fez esse desenvolvimento, começou em laboratório na Noruega, com a espectrometria laser. Espectrometria laser, nós conseguimos fazer a leitura da composição química ou de principais elementos no alumínio e segrego as partículas de diferentes ligas de alumínio nesse processo. Então a Hydro colocou o nome de Hi-Sort nessa tecnologia. Ela é basicamente constituída por um processo de preparação prévio que nós fazemos da sucata, para que tenha fragmentos de tamanhos similares e isso possa ser processado nesse tipo de equipamento. E a leitura de cada fragmento desses permite que a gente separe as ligas e ela acontece numa segregação, um equipamento de leitura lê cada partícula que está fora do range, que foi pré-determinado, e expulsa as partículas que seriam contaminantes nesse processo. A grande dificuldade foi trazer isso de uma escala laboratório para a escala industrial. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade da indústria hoje. Há excelentes ideias em todos os sentidos, mas como trazer isso para a escala industrial é que tem sido a chave do negócio. Na Alemanha, onde nasceu esse projeto, nós temos hoje 36 mil toneladas ano de capacidade de processamento em uma única planta. Então, é um volume importante
uma linha desta seria suficiente para abastecer nossas 2 fábricas do Brasil, com alumínio segregado, de liga 100% conhecida e com pouquíssimo uso de metal primário. Como eu disse, há um processo de preparação dessa sucata por cisalhamento, você vê os diversos formatos que isso chega na indústria. Então, você tem moinhos de facas que vão picotar essa sucata e transformar em pequenos fragmentos. Auxiliam o transporte e também, obviamente, o funcionamento do equipamento em si. Então, é isso. Nós temos o shredder, que é esse moinho de facas, o peneiramento. Eu começo a segregar alguns materiais de frações muito pequenas que vão atrapalhar no processo. Vou para uma separação magnética, separo o ferroso, plásticos e orgânicos separados no eddy current, e um equipamento a laser que a gente consegue separar metais pesados, que não alumínio, mas também não ferrosos. E, por fim, o que a Hydro desenvolveu e que não encontrou tecnologia disponível, que é o LIMPS, que eu apresentei antes, onde eu consigo separar por ligas esses produtos. Aqui é só um esquemático da exata linha de produção que eu mencionei antes. Aqui eu tenho um vídeo que eu não vou transmitir aqui, é um vídeo de 10 minutos, é rápido, caso alguém tenha interesse, está disponível no YouTube, na Norsk Hydro, que mostra como de fato é esse processo e a planta onde nós temos esse projeto instalado. Mais um número apenas aqui da ambição de descarbonização da Hydro. Então, a Hydro tem números um pouco diferentes do que o Leandro apresentou aqui antes. Isso é um número mundial, 6,9 toneladas de gás carbônico por tonelada de alumínio produzido. Este é o número que nós temos como média mundial, que é metade do que a média mundial, mas ainda é um número muito alto. E nós acreditamos que com a reciclagem faremos uma bela diminuição, uma bela redução neste número. Hoje a Hydro já tem um produto chamado Circal, que utiliza 75% de reciclado, e isso já reduz 4,8 toneladas de gás carbônico por tonelada de alumínio produzida. Então, conforme nós incrementamos isso, chegamos num final onde há ainda um recurso que ainda não foi completamente resolvido, que é a questão da hidrogênio. Tenho colegas aqui que são contra, mas, enfim, hidrogênio ou eletrificação para, enfim, conseguir com que os equipamentos de movimentação dentro dessa indústria também sejam zero produtor de emissões. E, por fim, teríamos um produto descarbonizado, né? As metas da Hydro, rapidamente, 2022 nós tínhamos como ambição o primeiro produto zero. Surgiram enormes desafios no final do projeto. Em 2030 nós queremos a escala industrial implementada disso, em todas as indústrias da Hydro, e em 2050, conforme definido no Acordo de Paris, cumprir com o zero carbono, descarbonização da cadeia. Em 2022, como eu disse, nós conseguimos o quase zero. E agora, em 2023, sim, conseguimos consolidar um modelo, né, um produto típico, modelo que está servindo como base para o estudo e avanço dessa tecnologia. Ok, senhores, em função do tempo, é isso. O assunto é amplo, tem muita novidade, mas esse foi o exemplo que eu trouxe para a nossa cadeia de reciclagem. Ok, obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Excelente apresentação. É bom saber que a gente tem tecnologias para separação de ligas, uma coisa que é bem difícil. Quem é do mundo alumínio já sabe como isso é complexo. Bom, vamos para a última
última palestra desse painel. Queria convidar o Paulo Henrique de Oliveira Monteiro Alves. O Paulo vai falar para a gente, o tema dele é alumínio como material estratégico na eletrificação veicular. O Paulo é engenheiro especialista em gestão de fornecedores, processamento e caracterização de materiais convencionais e avançados com mais de 12 anos de experiência industrial. Possui graduação e mestrado em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em engenharia de materiais pela Universidade de São Paulo. No setor automotivo, tem experiência nas áreas de engenharia, qualidade, manufatura e desenvolvimento de produtos. Possui experiência em auditorias internas e externas e atualmente é membro do Comitê Brasileiro de Siderurgia, o ABNT-UCB 28. Eu esqueci de comentar que o Paulo ele é engenheiro metalurgista na Maxion Estrutural Componentes e atua no setor automotivo há um bom tempo. Bom dia a todos. Particularmente, eu estou muito feliz aí com o convite, né? E a Maxion também agradece o convite para participar, né, desse importante debate. Um debate de vanguarda, que é um debate que mostra uma alternativa bastante importante, que é o uso dessa liga, né, o alumínio, no processo de eletrificação e também as questões vantajosas, né, do uso dessa liga aí, quando a gente olha na perspectiva ambiental, né. Eu digo pessoalmente feliz também, porque geralmente o pessoal só me chama para os debates de aço, né. Só me chama para os debates de aço. Até chegar aqui nesse auditório aqui, fui interpelado aqui, encontrando colegas, professores, pesquisadores, fornecedores, né, amigos do segmento de aço, mas pessoalmente eu me sinto muito feliz por estar também participando desse debate do alumínio. E aí, quando eu digo alumínio aqui, eu vou usar desse nosso termo cotidiano, alumínio, falo ligas de alumínio, eu falo liga ou ligas de alumínio, tudo bem? Combinado aí? Bom, o Weber falou sobre a Maxion, mas quem é a Maxion, né, como empresa? Com satisfação que eu digo que é uma multinacional brasileira. Uma multinacional brasileira com uma grande importância global. Para vocês terem uma ideia, ela é líder na produção de rodas no mundo. E no segmento de componentes estruturais, que eu estou representando hoje aqui, ela é uma das mais importantes no continente americano. E aí a gente dispõe de processos diversos para corte, conformação e junção. Ela também tem as suas ações negociadas, né, na Bolsa de São Paulo, e ela tem hoje essa divisão de negócio, sendo que aqui eu estou representando o lado automotivo da força, né, especificamente até o lado de componentes estruturais, mas eu sei que muitos de vocês também conhecem a Maxion Wheels como produtora de rodas. Inclusive existem projetos muito importantes com o uso de alumínio, projetos disruptivos, né, com o uso de alumínio no segmento de rodas. Também a Maxion tem uma participação no segmento industrial e ferroviário, através da joint venture com a Olmsted e com a Greenbrier. Então, ela atua também nesses segmentos. Temos aqui como que isso está dividido hoje, em termos de ações, e a participação brasileira, né, através da família IOSP, fundadora do grupo. Então, a mão brasileira continua bem forte e bem ativa nesse negócio. Então, é muito interessante a gente valorizar aí a nossa iniciativa, nossa engenharia, os nossos processos, as nossas pessoas, né, os brasileiros, né. Um pouco dos produtos, né, relacionados à divisão de componentes estruturais. A gente produz chassis, peças de cabine, frames, né, componentes estruturais para veículos comerciais, que vai ser foco da nossa discussão em case hoje.
e também componentes para veículos leves, né? Quando eu falo veículos comerciais, eu digo caminhões e ônibus, né? Veículos picape, a gente conhece. Também a gente tem os veículos leves, que são os carros de passeio aí que a gente vê muito aí no nosso dia a dia. A Maxon Wheels, ela produz rodas de diferentes portes, para diferentes segmentos também, pegando desde o veículo leve até para veículos fora de estrada, né? Máquinas agrícolas, colheitadeiras, enfim. E como eu disse, também temos aí a Amstead Greenbrier, a Amstead como a principal fundição de equipamentos ferroviários e industriais aí da América do Sul, com produtos do segmento industrial e ferroviário, e também a fabricação de vagões aí, através da parceria com a Greenbrier. Bom, como que a Maxon está hoje no mundo, né? Espalhada em todos os continentes, com 32 endereços ao redor do mundo, em 14 países, e com mais de 17 mil funcionários, né? Eu atuo na unidade mais desafiadora do grupo, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque ela, nesse endereço aqui no Brasil, no interior de São Paulo, na cidade de Cruzeiro, a gente tem a unidade de rodas, de componentes estruturais e também a fundição. Então, no mesmo parque industrial lá, nós temos as 3 divisões de negócio. Logicamente, com administrações independentes, né? Mas com sinergia. Entrando no nosso prezado alumínio, nosso querido alumínio, por que utilizá-lo, né? E, sobretudo, no processo de eletrificação veicular, que, conceitualmente, né, é eu fazer essa transição do meu modelo atual de propulsão por combustão para uma propulsão elétrica. Não é algo novo, né? Lá em 1905, lá no início de tudo, né? Já se tinha lá a queda de braço entre o motor combustão, motor elétrico, o híbrido, mas quem largou na frente e hoje representa muito, né, da nossa matriz de mobilidade é o motor a combustão. Mas esse segmento, né, de veículos elétricos tem desafios como a autonomia, por exemplo. E juntamente com a autonomia a gente pode entender que existe aí eficiência energética embutida, peso, né, que a gente conversa muito aí, também inserido nesse contexto. Bom, e o remédio que eu uso hoje para melhorar minha autonomia é aumentar minha capacidade em baterias, muitas vezes inserindo mais baterias. De fato, isso aumenta a autonomia. No entanto, isso também traz um efeito colateral indesejado, que é a massa. Eu começo a introduzir mais capacidade de carga e também introduzir mais massa no meu veículo. Bom, é aí que o nosso amigo alumínio começa a ajudar e começa a ter um espaço importante. Uma vez que ele tem essa característica de leveza, né? E aí a gente pode inferir isso aqui pela essa comparação com o aço. Ele é quase 3 vezes mais leve, né, quando a gente olha em peso específico, que o aço. E ele certamente contribui, não com a bateria especificamente, mas na estrutura do veículo. Então eu acabo, para balancear, fazer esse equilíbrio de massa no meu veículo, aumentando o meu valor em massa com baterias, eu remedio, né, com o uso do alumínio em algumas estruturas passíveis de utilização do alumínio. No entanto, o alumínio não se limita à sua leveza, né, tem outras características bem importantes. As discussões anteriores trouxeram muito essa perspectiva ambiental. Então, como reciclável, né, como material reciclável, ele também se destaca, uma vez que todos hoje da cadeia têm uma preocupação muito forte com o recurso e com a destinação do recurso que você está empregando no veículo. A matéria-prima é um recurso importante e ela precisa ter uma destinação também bem estruturada, bem pensada. Pensando em performance do veículo também, o alumínio tem um destaque por ter resistência à corrosão, e isso permite ele se proteger de processos de deteriorização, né, que comprometem muitas vezes o desempenho dos componentes. Então, são algumas das características, na verdade,
que eu trago aqui sobre alumínio, sendo que existem outras relevantes aí que a gente poderia citar aqui. Bom, mas a gente está falando em teoria do alumínio, mas e na prática, né? Dá para fazer alguma coisa com alumínio realmente em componente estrutural e em componente estrutural para veículo comercial, caminhão e ônibus? Sendo que o que eu quero mais para esses componentes é resistência. Ele tem que resistir carga, tem que resistir esforço, resistir transportar, resistir porrada, né? Vamos dizer assim. Tem que resistir todo o sofrimento que o uso desses componentes, desses veículos hoje impõe, né? Sobretudo no nosso país, né? Que quando a gente pensa no veículo de carga, ele sofre bastante, né? Quando a gente pensa no ônibus, ele sofre bastante. Bom, trazer para vocês aqui alguns exemplos que a gente tem hoje aí, para motivar ainda mais, para mostrar os caminhos e os passos que a gente vem dando em termos de engenharia e até mesmo em aplicação. Temos esse caso aqui de um ônibus elétrico, né, de propulsão elétrica, no qual a gente já tem um projeto de cradle e rack em alumínio. Bom, trago aqui um subconjunto, né, que a gente chama, que é uma das metades, né, porque ele é uma prateleira com gavetas, né, para acomodar as baterias. E esse compartimento, só para a gente poder visualizar um pouco melhor, ele foi construído com alumínio extrudado e alumínio plano, né, tanto chapas e blanques de alumínio como estrudados de alumínio. A gente pode ver aqui pelas estruturas tubulares, né, relacionadas ao estrudado e planas à chapa, ao blank, né? E com essa nova concepção aqui, a gente conseguiu reduzir um projeto inicial, né, em aço de 435 quilos para 155, né? Já apareceu ali no bug da animação aqui que tivemos com esse projeto aqui uma redução em massa de 64%, né? É bastante representativo quando a gente olha para um veículo que está tendendo a aumentar a massa, né, com a introdução de propulsão elétrica. Bom, mas não é tão simples, né? A gente precisa, logicamente, da ajuda do nosso cliente, na concepção, né? Da concepção desse projeto, trocar informações de engenharia, de esforço, fazer simulações, validar ainda no meio computacional, né, esse projeto. A gente precisa também, nesses projetos que têm o seu nível de complexidade elevado, buscar parcerias cada vez mais estreitas e sinérgicas com os nossos parceiros, né, produtores. Aqui eu cito esse exemplo da CBA, da própria Novelis, que nos auxiliou bastante nas validações físicas, caracterizações. Então, a Maxion, juntamente com os nossos principais parceiros, né, pegando desde a cadeia cliente final, com todas as informações e validações computacionais, até as validações físicas, né, ainda, vamos colocar assim, de protótipo, viabilizar um projeto daquele. Testes físicos, caracterizações. Esse trabalho aqui eu cito, né, com tranquilidade, porque gerou até uma publicação no congresso anual da SAE, com a participação das 3 empresas aí, CBA, Maxion e Novelis. Bom, trago também um outro exemplo de componente estrutural, projetado também com alumínio, né, uma travessa, que a gente chama de dog bone, né, até pelo formato dela, né, parece um osso de cachorro mesmo. Também passou por toda uma validação de conformabilidade, simulações de esforços diversos, né, e fizemos tryouts com esses materiais, com esse material, entendendo que realmente foi viável e atendendo todas as características de aspectos dimensionais, de acabamento, enfim. E com esse projeto aqui a gente conseguiu uma redução de massa aí, de 45%. Até porque, muitas das vezes, juntamente com a mudança do material, também é necessária a mudança dimensional para atender
os esforços necessários da aplicação daquele componente, né? Bom, mais um caso que rapidamente eu vou citar aqui, de uma outra travessa concebida em aço, nessa espessura, que juntamente com o cliente final e olhando os desafios e as oportunidades, fizemos uma proposta inicial aí em aço, de maior nível de resistência e menor espessura, que também é um outro conceito de vanguarda hoje, né? Já trazendo uma redução importante de 26%, e por fim chegamos numa proposta final aí com uma liga de alumínio, aumentando a espessura, mas com uma redução de massa aí de 60%. E é muito interessante a gente ter esse componente aqui hoje em produção desde 2018, né? Uma travessa em alumínio com os terminais em aço, né? Então, usando aquilo que cada material pode dar de melhor para aquela aplicação. Mais um exemplo interessante de componente estrutural importante no veículo comercial, né? Também através de uma série de estudos de engenharia, simulações e validações virtuais e até mesmo físicas, né? Chegamos também na produção de longarina em alumínio, né? Aqui tem a comparação com a em aço, com semelhanças, inclusive em acabamento superficial. E com isso também a gente conseguiu nesse projeto um produto com uma massa aí, uma redução de massa da ordem de 62%. E aí eu falei de travessa de longarina, só uma breve ilustração para vocês entenderem o que seriam essas longarinas, o que seria essa travessa, né? Montando aí o frame, né? Que seria a espinha dorsal do veículo, caminhão, ônibus, que a gente vê aí trafegando aí nas nossas rodovias. É um pouco do que eu gostaria de trazer para esse debate de práticas, de questões reais, né? De questões que hoje acontecem, o meu contato, e fico à disposição aí para questionamentos, para contribuir aí no momento de debate. Obrigado, Weber. Obrigado, Paulo. Excelente material. Importante saber que o alumínio está sendo usado em aplicações estruturais de tanta responsabilidade e agregando valor. Bom, Paulo, aproveita, senta, se mantém aqui no palco. Eu gostaria de convidar o Leandro e o Paulo Pionte para a gente iniciar a nossa sessão de debates. O objetivo realmente é a gente explorar o tema de descarbonização, e quem tiver alguma pergunta já pode se manifestar, falar diretamente ao palestrante. Estamos falando de CO2. Mas nós sabemos que a indústria do alumínio tem um grande desafio. Cada parte de alumínio gera 3 de resíduo. Então, aí não computando o CO2, mas os resíduos gerados. Lá na alumina, nós temos a geração da red mud, a lama, que é um problema mundial. Tá? Só para vocês terem uma ideia, no último TMS foi apresentado um trabalho muito interessante e extremamente genial, de que todas as indústrias de alumínio ou de alumina que dessem um destino correto à sua red mud, ganharia, o alumínio produzido por ela ganharia um prêmio de $70 por tonelada. Então isso pareceu um desafio muito grande para a indústria do alumínio. Então esse é o primeiro resíduo que nós precisamos tratar efetivamente. Temos bilhões deles estocados no mundo, com grandes problemas que nós estamos resolvendo parcialmente com a prensa, tá? Mas não a utilização do resíduo em si. Tá? Cada tonelada de alumínio gera lá algo em torno de 3, 4 toneladas de red mud. Tá? A outra grande problema nosso é os paint potline, que são os refratários no final de cuba, tá? Que contém fluoretos, são altamente contaminantes. E o terceiro é a escória. Não se dá para fundir alumínio sem formar óxido.
A termodinâmica eu já disse isso. E você forma mais óxido ou menos óxido, dependendo da intensidade ou da agressividade que você faz na termodinâmica. Ou seja, como é que você projeta os seus fornos. Então, esses são os nossos 3 grandes desafios. Então, na agenda ESG, além do CO2, nós temos, esqueci da água, desculpe, e o consumo de água. Tá? O que a reciclagem faz é exatamente, Pionte, impactar esses grandes efeitos. Nós reduzimos as emissões em 95%, reduzimos as emissões, a geração de resíduos, tá? E o alumínio primário está trabalhando também nessas 3 áreas. Então, é importante que a gente também reporte no ESG, no E do ESG, que é a métrica do ESG, é o LCA, né? o Life Cycle Analysis, tá? Nós temos desde o poço desde do berço até o túmulo, e a gente reporte, além do teor de CO2 por tonelada de alumínio, teor de resíduos que nós geramos. E mitigamos como nós estamos mitigando. Ok? Então, essa é uma importante contribuição que eu acho que a gente pode fazer dentro da agenda ESG e ter exatamente todo aquele seu plano para o carbono, também para os resíduos. Ok? Muito obrigado pelo comentário, o senhor está absolutamente correto. A agenda ESG é muito mais do que carbono. Carbono é um elemento dentro da complexidade do alumínio e para qualquer outro segmento. O senhor mencionou 3 principais resíduos da indústria do alumínio, e o que eu poderia dizer, no processo de produção do óxido de alumínio, você tem a red mug, e antes do processo de produção do óxido de alumínio, você tem o resíduo de bauxita. Ambos são atualmente, ou vieram sendo atualmente, depositados em sistemas de barragem, e que hoje tem uma tendência ou tecnologias já disponíveis para fazer uma disposição diferente. Na CBA, posso falar especificamente desse resíduo, a gente já vem desenvolvendo para a etapa da mineração, onde você extrai a bauxita, faz o beneficiamento da bauxita onde é preciso fazer, porque nem todas são preciso, você precisa fazer o beneficiamento. Então, onde tem o beneficiamento, a gente vem desenvolvendo um projeto que chama beneficiamento móvel. Em vez de usar scrubber, peneiramento, a gente vem testando centrífuga, separamos sólido do líquido, e o sólido adicionamos um outro elemento que vem sendo desenvolvido com a Universidade Federal de Viçosa. Inclusive, eu vou apresentar sobre isso amanhã aqui, novamente, convido vocês a estarem. Você adiciona um tecnossolo, que é um solo enriquecido, com esse resíduo desaguado, e volta isso para a cava da mineração. Dessa forma, você elimina a necessidade da disposição desse resíduo em barragem. Já no Red Mug, que é a etapa da refinaria, você tem os filtros prensas, que são largamente utilizados hoje no mundo. Na CBA, idem, estamos finalizando agora a nossa planta de prensamento, o startup previsto em abril de 2024. E além da disposição, quando você prensa, obviamente você elimina a água, e o volume que a sua capacidade de estocar se amplia, porque o volume é bem menor. Mas não resolve o problema, você reduz o problema, vamos dizer assim. Para resolver o problema, a gente tem outras linhas de pesquisa da utilização desse resíduo na fabricação de cimento, especificamente o pozolano. Isso já se provou tecnicamente viável. O que ocorre é que a gente precisa de consumidores disso. E aí a etapa, por isso que eu falei no início, gente, ninguém vai resolver os problemas grandiosos sozinhos. A gente precisa de parceria, não só parceria entre quem quer usar, eventualmente, esse produto para produzir pozolana, mas também as instituições do governo que possam facilitar, desonerando, por exemplo, frete, ou desonerando, e viabilizar o negócio como um todo e produzir um impacto positivo. É claro que isso não vem limitando o nosso estudo, a gente continua buscando alternativas, e a gente já provou que é possível fazer cimento pozolano com esse resíduo. Para os demais resíduos, cada um tem a sua rota, tá? E no nosso relatório, no Audit Sustentabilidade, tem todas essas informações, e convido vocês a acessarem nossa página, nosso relatório. Você tem lá informações de resíduo, você tem informação de consumo de água,
propósito, nossa meta é reduzir 20% do consumo de água, da intensidade do consumo de água. Nós saímos de 8,2, já estamos em 6,7, quase batendo a meta já. O que significa dizer que a gente vai poder revisitar esse desafio e muitos outros desafios. Nós estamos falando aqui só da agenda ambiental, tem a agenda social e tem a agenda também de governança. Como eu mencionei, na CBA são 15 programas e 33 objetivos. 5 dos 33 é de carbono. Os outros 28 são correlados a outros temas, como resíduo, água e dentre outros. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, enquanto alguém quer fazer mais uma pergunta, eu vou fazer uma, só um segundo, Sérgio. Paulo Pionti. Temos 2 Paulos aqui no palco. Como as empresas do Brasil, com inúmeras barreiras como legislação, tributação e custo para o desenvolvimento de novas tecnologias, podem fazer a diferença na descarbonização? Ok, obrigado pela pergunta. Entendo que nós sempre dizemos que o Brasil é um ambiente hostil, né, em termos tributários, fiscais, políticas, a carência muitas vezes de políticas públicas que incentivem a reciclagem e, consequentemente, a descarbonização. Mas isso não é exclusividade do Brasil. Outros países também enfrentam dificuldades muito parecidas, né? E o que nós entendemos que é um modelo ideal para puxar, né, benefício da reciclagem, puxar benefício para a descarbonização, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. São representantes das grandes indústrias, trazendo tecnologia, trazendo conhecimento, buscando aqui parcerias, porque sozinhos realmente é difícil a gente chegar no modelo ideal, né? Então, como eu citei um exemplo, a Hydro desenvolveu um equipamento, não é o métier, criou um laboratório, criou uma estrutura para desenvolver um equipamento, porque não encontrava uma solução pronta no mercado. Então, eu acho que é nesse sentido que as grandes indústrias podem fazer a diferença, né? Então, o convite é para que todos participem desse processo, sejam quais forem os desafios políticos, tributários, mas precisamos do engajamento de todos. Obrigado. Sérgio, depois tem uma pessoa. Sérgio, da Proa Consultoria. O Pionti, é interessante, nós temos um grande desafio na reciclagem, porque a indústria do alumínio, durante muito tempo, desenvolveu tudo quanto é tipo de liga, e esqueceu que um dia teria que reciclá-las. Então, nós demos um tiro no próprio pé. Mas mitigamos com esse projeto de separação por laser ou raio-x. Iniciou-se com a Tonra. A Tonra desenvolveu um equipamento, vocês testaram isso numa planta sua, acho que foi essa da Alemanha, do raio-x da Tonra, está operando lá. Na realidade não era com laser, era com raio-x, e nós conseguimos separar por liga, com uma eficiência de 90%. Eu fui num seminário recente, não recente, há 3 anos atrás, na Europa, de reciclagem, onde o escopo foi só esse. Né? E felizmente a Hydro agora tem essa operação com laser. Acho que nós chegamos a uma eficiência de 95%. Tá? Então, excelente, nós mitigamos esse problema e a reciclagem passou um drive importante. Hoje nós não conseguimos fundir muito próximo, caindo a necessidade de alumínio primário, que é o nosso escopo. Né? Nós não queremos utilizar o alumínio primário na reciclagem, exatamente porque quem faz esse alumínio primário no mundo, em 50%, tem uma emissão, como o Leandro mostrou, de 15 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio, que são os chineses. Tá? Os árabes estão trabalhando, os árabes usam gás natural, que é um pouco mais efetivo. A CBA, por outro lado, atacou a alumina, que era o principal dor de cabeça nosso. A alumina, para vocês terem ideia, consome 2,5 megawatt-hora de energia por tonelada de alumínio. As grandes aluminas, as refinarias do mundo, operam com gás natural, graças a Deus, que emite menos. Tá? A CBA atacou isso diretamente
durante a geração de vapor, usando biomassa das suas florestas. Inteligente. Tá? Agora nós temos que atacar o calcinador. O calcinador usa gás natural. Tá? E a Alcoa já está falando em calcinar via eletricidade. Isso vai servir, inclusive, para o cimento. Tá? O cimento, 40% das emissões do cimento é feito depois do processo de calcinação, porque 60% é na calcinação. Quando você calcina, você libera CO2. Tá? Isso é possível só você trocar a matéria-prima. Se nós, ao invés de usarmos silicato, carbonato de cálcio, usarmos silicato de cálcio, que é tão abundante como o carbonato de cálcio, nós eliminamos 60% das emissões da fábrica de cimento. Sobra mais 40%. Tá? Então, esse negócio de usar hidrogênio, essa conversa que só desvia a nossa atenção do eficaz. Hidrogênio não é para isso. Tá? Hidrogênio é para a gente descarbonizar ele mesmo. Eu gostaria de deixar aqui esse ponto importante do hidrogênio verde, que está virando agenda no nosso país, né, de que hidrogênio é péssimo combustível. Ele não é nem eficiente nem eficaz. Hidrogênio é para você utilizar em descarbonizar ele mesmo. Nós não produzimos hidrogênio verde no mundo Sérgio, hoje. Você podia ser mais rápido para Tá bom, é zero, tá bom? Só para fazer um ponto. Obrigado, viu? Tá, obrigado, Sérgio. Ok. Luiz, obrigado pelo comentário. Acho que são vários pontos que você tocou aí de grande relevância. Parcialmente concordo com o que você falou no sentido do hidrogênio. Eu acho que é uma agenda mundial, hidrogênio, principalmente para indústria, para veículos, né, para uso veicular. E muitas vezes nós não falamos disso. Eu participei de um simpósio na Alemanha, há pouco tempo atrás, e lá estavam representantes de todas as plantas de reciclagem da Hidro. Era bastante gente. Em nenhum momento falamos em etanol, porque não é uma realidade no mundo, mas nós temos esse combustível verde na sua essência, né? Altamente eficaz, exatamente. Ok. Temos uma pessoa lá atrás que estava... Bom dia. Bom dia. Obrigado aí pelas apresentações. Eu vi o índice de reciclagem, né, de 100%, a gente até viu essa divulgação na mídia recente, ficou mais claro agora que é no reprocesso das latinhas, né? Mas, de um modo geral, com relação ao alumínio, qual que é o nosso índice de reciclagem atual no Brasil? Né, para a gente saber aonde mais a gente pode avançar, né, considerando essas dificuldades aí das ligas, né, envolvidas. Ok. E essa pergunta é um pouco difícil de ser respondida. Eu não sei se alguém da BAL tem algum número que possa servir como referência, mas há uma grande dificuldade em apurar isso, porque diferente um pouco da cadeia do alumínio lata de alumínio, onde nós temos poucos, mas grandes players no mercado, facilmente a gente consegue apurar quanto a indústria reciclou, quanto a indústria produziu. E quando nós falamos, por exemplo, o que eu trouxe aqui de estrudados de alumínio, nós temos empresas de grande porte, empresas de médio porte, mas uma ramificação de empresas que, infelizmente, trabalham ainda muito na informalidade e não transmitem esses dados com clareza para o mercado. Então, nós não temos ainda um índice, por exemplo, da reciclagem de perfil de alumínio, de roda de alumínio. Nós temos a lata como referência, mas que, obviamente, tem os benefícios que eu demonstrei aqui, né, para facilitar apurar essa informação. Espero que em breve possamos ter algo nesse sentido. Por favor, Luiz. Por favor. Vou fazer uma pergunta para o Paulo Alves. Aquele rack de bateria que vocês desenvolveram, que a Maxion desenvolveu, foi feito no Brasil, pela unidade aqui de Cruzeiro, e já está sendo fornecido, Paulo? Obrigado aí pela pergunta.
sim, está sendo produzido e a concepção foi toda brasileira. Contextualizando um pouquinho, rapidinho, né? Antes do lançamento desse veículo, logicamente, como principal parceiro dessa montadora, a gente participa lá das discussões iniciais. E aí a Maxion, vai até interessante que a Maxion colocou esse desafio na mesa do cliente, né? Vamos fazer diferente esse projeto? O cliente topou e o cliente tinha uma meta ali já ousada de redução de massa de 30%, se não me engano, né? Da ordem de 30%. E aí, depois de uma série de rodadas de projeto, né? Faz com design, faz com outro design, só com alumínio e aço, enfim. Chegou-se nesse conceito que eu apresentei aqui, que inclusive já está sendo melhorado também, já tem estudos de melhoria desse conceito. Foi uma boa surpresa para o cliente, está sendo produzido, né? Logicamente, é uma multinacional grande, com a sua engenharia, com o seu centro de excelência de engenharia fora do Brasil, né? Então, aconteceu o inverso. O projeto foi daqui para validação do seu centro europeu. Então, geralmente é o contrário, né? A gente tropicaliza, a gente criou o conceito e exportou o conceito para que eles validassem e virassem um produto de série. Obrigado. Primeiro, Lucas, CBA. Primeiro, parabéns aos palestrantes, realmente alto nível apresentações. Paulo, eu fiquei com uma dúvida. Como vocês resolveram o problema galvânico desse suporte de bateria? Então, eu mostrei um terminal de aço montado com uma travessa de alumínio, né? De fato, havia essa preocupação. Os testes iniciais mostraram, né, uma corrosão galvânica, né, pela diferença de potencial entre os materiais, né. E qual foi a solução? A gente tem os fixadores ali, né? Tem os fixadores. Então, foi na atuação no revestimento dos fixadores. Então, ele garantiu uma proteção suficiente para evitar essa corrosão galvânica. Logicamente, isso foi testado, né, em câmera úmida, em salt spray, em campo, enfim, e foi validado. Então, a sacada foi ali no revestimento do fixador. Então, você tem que, quando trabalha com materiais dissimilares assim, então, você tem que usar de alguns artifícios, pode ser até no revestimento, como foi o caso aqui, para inibir esse tipo de fenômeno. Beleza? Bom dia, parabéns aos palestrantes, achei bastante interessante as apresentações. É mais uma dúvida que estaria querendo perguntar, não? Por exemplo, falaram de ligas das latinhas, que essas latinhas, por exemplo, são ligas que têm poucos elementos de liga, não? Elas são quase puros, não? Então, tem outras ligas que têm maior número de elementos de liga. Eu queria saber se tem alguma informação em relação a que tipo de ligas são mais difíceis de reciclar e que problemas que se tem nesse tipo de ligas. Não? Ok. Obrigado pela pergunta. De fato, há uma infinidade de ligas de alumínio, famílias diferentes, né? Itens, ligas da família 1000, 2000, 3000, 3000 é onde está inserida a lata de alumínio, e dentro dessas famílias, diferentes ligas com diferentes percentuais de elementos químicos. Acho que um exemplo interessante para dar uma dimensão da diferença entre ligas, isso eu estou falando apenas de extrudado de alumínio, perfil de alumínio. Nós temos perfis de alumínio de ligas da família 7000, produtos da indústria, principalmente aeronáutica, que tem percentuais de zinco, por exemplo, de 5% de zinco em sua composição. Enquanto um perfil de caixilharia, de janela, liga 6060, nós temos 0,05% como limite de composição química de zinco.
Então, veja o tamanho da contaminação criada num processo onde eu estou querendo liga 6060 e aí eu trago, através da promoção da reciclagem, um produto desse que visualmente não é fácil identificar, né? E muito menos em escala. Então, eu acho que a complexidade realmente é criada em função dessas diferentes ligas. Eu acho que, não usando especificamente o modelo do perfil ou do alumínio em si, mas, e até puxando um pouco para uma das questões que o Luiz Sérgio levantou, acho que hoje as indústrias estão mais preocupadas na reciclabilidade, né? Antigamente nós produzíamos um bem, entendíamos qual era a finalidade dele e, ok, bola para frente. O resíduo que está sendo gerado, como eu reciclo isso, não era uma preocupação no momento. Hoje nós temos as indústrias realmente engajadas em, quando vão lançar um produto, entender se é possível fazer diferente, né, para que isso não seja um problema na reciclagem futuramente. Então, acho que isso é uma diferença que nós temos nos tempos atuais, em prol de buscar o mínimo de interferências como essa. Luiz Sérgio. A liga da lata é constituída por duas ligas. O corpo é uma liga de magnésio e manganês, magnésio na faixa de 1,1, manganês 0,80, é a 3104, do grupo 3000. A tampa é 5182, com 4,5% de magnésio, que é o problema. O magnésio e o zinco são as grandes dores de cabeça. E o senhor vai entender por quê. Por causa da termodinâmica. Tá? A termodinâmica, o magnésio é o segundo óxido mais estável da natureza. O primeiro é o cálcio, o segundo é o óxido magnésio, o terceiro é o lítio e o quarto é o alumínio. Então, o magnésio é uma dor de cabeça para nós, porque quando nós vamos fundir, o alumínio já porque já é o quarto. Fundir alumínio não é fácil. Quando nós vamos fundir ligas de alumínio com teor de magnésio alto, nós temos a formação do óxido de magnésio. Não é eu que falo isso, é a termodinâmica que diz isso. Tá? Então, o complexo das ligas de alumínio se torna cada vez mais difícil na fusão em função do teor de magnésio. O caso daquela liga da Maxon de 5083 da Novelis, que nós utilizamos na época da Novelis para fazer tanques de combustível para caminhões. E hoje está usando outro propósito. Uma liga que tem 5,5% de magnésio. Então, além do magnésio ser 3 vezes mais caro que o alumínio. Você lembra que o magnésio, 80% dele é feito na China, chegou a $10 mil a tonelada o ano passado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Só complementando o Pionte, sobre a pergunta de reciclagem, é importante na reciclagem, meus amigos, a gente considerar o end of life de cada produto. Tá? Cada produto tem o seu end of life, final de vida. Um perfil de alumínio num prédio demora 100 anos para voltar. É a vida de um prédio. Uma lata de alumínio demora 60 dias. Por isso o Pionte falou, é onde nós sentamos mais esforço. Além de ser uma liga extremamente limpa. Eu fui o homem responsável, na época da Alcan, para desenvolver o tratamento de metal líquido para fazer a chapa da lata. E nós filtramos, tratamos. A lata é o metal mais limpo hoje que existe disponível em sucata. Lá de uma liga bem determinada. Então, o end of life, só para dar uma ideia, a panela de alumínio demora 7 anos. Os nossos automóveis, 15 anos. Então, quando a gente dimensiona o recycling rate, a taxa de reciclagem, a gente tem que considerar o end of life dos produtos que nós vamos acessar, para ver a disponibilidade. Depois, eu acho muito interessante, e acho que a gente precisa centralizar isso no momento, senão a gente consegue fazer mais perguntas. Obrigado, hein? Não, exatamente. Aula no COF. Bom dia. Bom dia. Primeiro, parabéns pelas palestras, né? A liga alumínio-lítio, ela está sendo bastante usada pela indústria do alumínio de modo geral, porque ela tem uma relação direta, né? O lítio é bem mais leve que o alumínio, então creio que a redução de CO2 também é
né? É diminuída. Como que está o uso da liga de alumínio lítio? Está dando certo, não está? Como que está? Essa eu falo. Essa eu falo. O lítio é um elemento extremamente caro, né, do ponto de vista econômico, né? E você tem poucos fabricantes. A Rússia é o principal fabricante de alumínio lítio. Ele realmente reduz significativamente a massa do componente, né? Mas ele ainda se mostra com uma viabilidade econômica mais complexa de ser implementada. Além disso, depois você tem as outras questões de que é principalmente a mistura do alumínio líquido com outros metais na reciclagem. Isso também vai gerar um problema. Então, tem-se a aplicação do lítio em questões muito específicas como a aeronáutica, faz sentido, né? Ela tem uma necessidade de redução de massa muito mais abrupta que outras aplicações. Mas no Brasil a gente não tem, eu não tenho ciência de nenhuma empresa brasileira que fabrica, que está aplicando alumínio lítio. E o usuário mesmo, o único usuário no Brasil que a gente tem ciência que está usando é realmente a Embraer, por conta em algumas peças, nem são em todas. Mas existe sim estudos. A Rússia é o principal fabricante. Então. Parece que aí não conseguimos nos livrarmos do cobre ainda, né? Geralmente a liga alumínio, cobre e lítio, né? São os três elementos. O cobre ainda continua presente, né? Sim, o cobre é utilizado, né? Nas ligas, principalmente extrusão, usa bastante, né? E algumas ligas de laminação de alto desempenho, mas é usado sim. Ok, obrigado. Só contribuindo um pouco mais, a gente busca trabalhar com as ligas, vamos dizer assim, mais consolidadas, mais comerciais, porque você já substituir um material bastante tradicional, consolidado, como aço, por uma liga que é mais cara, que tem as suas vantagens, que a gente discutiu aqui, mas se você ainda coloca nessa equação, mais um elemento de complexidade, né, que é uma liga bastante diferente, né, e que tem todas essas questões que o Weber comentou, muitas vezes inviabiliza essa aplicação. Mas é claro que ela tem uma aplicação específica, como também foi citado, né? E aí, nesses casos, ela se justifica, né? Então, a gente busca ter esses cuidados também, tá bom? Mas não vamos aumentar tanto o desafio, né? Vamos com degraus, né? Bom, essa foi encerramos as questões. Eu vou convidar a Denise para a gente fazer o encerramento, né? Agradeço a participação de todos. Foi uma contribuição excelente. As perguntas também foram enriquecedoras. E obrigado aí por mais esse momento aí bem rico. Ótimo, pessoal. Obrigada mais uma vez pela presença de todos aqui. Agradeço aos nossos palestrantes pela dedicação, pelos conteúdos compartilhados. Foi bastante enriquecedor ouvi-los. Agradeço ao Weber pela moderação. Tem alguns recadinhos rápidos, né? Convidar vocês para um coffee que vai ser servido na área de exposição. Também está rolando as Tech Talks na arena, então vocês podem conferir a programação, visitar os estandes. Ao longo do dia tem bastante programação para vocês verem. E, por fim, convidá-los a conhecer a nossa agenda de capacitação, né? Agenda de capacitação técnica da ABAL, no nosso site, abal.org.br. Vocês podem olhar lá os temas e se aproximar um pouquinho mais de nós. Obrigada, pessoal.